Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e, por isso, não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na 31ª semana do tempo comum, e a oração que escutamos hoje do salmista deve ser também a nossa oração. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Isso que nós rezamos hoje com o Salmo, e agora também se torna a minha e a sua oração, porque este Salmo ele se torna a resposta da primeira leitura que nós escutamos hoje da carta de São Paulo aos Romanos, principalmente no último versículo desta leitura de hoje, quando São Paulo disse: Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Assim deve ser a nossa atitude cristã, pois Deus é amor gratuito por cada um de nós, e nós também devemos conceber a vida como dom de Deus. Sendo assim, a primeira leitura chama-nos a passar da graça à gratuidade, porque no versículo 6 diz: Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um. Paulo leva-nos a compreender que cada um de nós, membros do corpo místico de Cristo, possuímos dons diferentes que foram dados por Deus. Foram dados. Estes dons são presentes que o Senhor ofertou à sua igreja. E louvado seja Deus por nós neste tempo, principalmente pelo movimento que muitos aqui fazem parte, aqueles que nos acompanham, o movimento da Renovação Carismática Católica. Nós podemos tocar nesses dons, o dom da profecia, o dom do serviço, o dom daqueles que exercem também a caridade. Claro, tudo isso presente desde o início da igreja, mas hoje nós tocamos nesses dons em nossas vidas. Interessante quando Paulo fala sobre a profecia. Se é a profecia que nós exercemos, ela deve estar em harmonia com a fé. Paulo coloca a comunidade não somente para ter uma mera curiosidade diante da profecia, mas que essa profecia leve aquela comunidade à experiência de fé. Mais uma vez,
Olhando para a nossa realidade, nós estamos dentro desse santuário do Pai das Misericórdias, um lugar de profecia de Deus. Esse lugar é um lugar profético. A canção nova é profética. E com isso nós devemos cada vez mais viver a fé, porque o Senhor tem nos falado. Tantas realidades que o Senhor já colocou na boca de Monsenhor Jonas Abib e que nós hoje percebemos no mundo em que vivemos, deve nos levar a essa vivência de fé. E retomando, esses dons que a primeira leitura nos apresenta foram dados, são presentes. Da nossa parte, nós devemos reconhecer qual é o dom que Deus me deu. Qual é o dom que Deus deu a você? Qual é o dom que Deus deu a mim? Acolher e manifestar este dom para a edificação da Assembleia. Os dons existentes em nós são em vista da edificação da comunidade, não como posse de algo para proveito próprio. Infelizmente, tantas pessoas, por conta de ressentimentos, de mágoas que vivem na comunidade, aqui eu digo comunidade paroquial, pode ser também a realidade das novas comunidades, pessoas que Deus colocou inúmeros dons, mas com o tempo da sua caminhada, por aquilo que até mesmo a palavra nos apresenta, por conta das tribulações, não foram perseverantes na oração e foram minando o dom que Deus deu para que ela pudesse exercer em favor da comunidade. Por isso que nós precisamos passar da graça à gratuidade. Os dons não são meus, eles devem ser colocados em exercício, como eu ressaltei, para o bem e para a edificação da comunidade. Por isso que São Paulo, nessa primeira leitura, apresenta-nos duas realidades que nós precisamos cultivar. Em primeiro lugar, a caridade, depois a humildade. Todo exercício de dom, como ele disse no versículo 9, deve nos levar ao amor sincero, à caridade. Deve fazer com que nós detestemos o mal, tenhamos atenção recíproca com o irmão, a sermos afetuosos, a socorrer os necessitados, a ser hospitaleiro. Depois, a atitude da humildade. A humildade leva-nos ao zelo, ao fervor de espírito, à alegria, a sermos fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Já o Evangelho, que é a continuação do texto que escutamos ontem, hoje é feita uma pergunta. Ela não aparece no Evangelho, mas nós podemos tirar essa pergunta a partir desse texto que nós lemos hoje. Quem terá a alegria de tomar posse da parte do banquete de Deus? Quem terá a alegria de tomar parte no banquete de Deus? E pode ser uma resposta dupla. Da parte de Deus, todos. Ele quer que se encha a sala do festim, como nós escutamos no versículo 23 do texto de São Lucas, que hoje foi proclamado. E da parte dos homens, só os que aceitarem o convite, que é nos dito no versículo 24. Infelizmente, essa parábola, ela refere a vários convites e a várias recusas daqueles que não compreenderam a novidade da presença de Jesus, nem sentiram necessidade da salvação. Da parte de Deus, Ele quer salvar a todos. Da parte dos homens, só aqueles que aceitarem esse convite. E quantos que na história da salvação não aceitaram? E quantos em nosso mundo ainda não aceitaram também o convite de Jesus? Daqueles que não acolheram o Senhor e não reconhecem o seu reino. No Evangelho, Jesus faz-nos compreender a mesquinhez do nosso coração e do coração daqueles que não se abrem ao Evangelho. Daqueles que não estão dispostos ou nem disponíveis para acolher os seus dons. O dono da casa, dessa parábola que nós escutamos, é a imagem de Deus que quer encher-nos com os dons da sua misericórdia. Mas, infelizmente, tantos, até mesmo nós, às vezes, preferimos as nossas pequenas e perecíveis coisas.
O grande banquete é a ceia da caridade divina que o Senhor oferece a quem tem um coração grande e não para quem se agarra aos bens terrenos com um amor possessivo e sufocante. Relata o Evangelho que um comprou o terreno, o outro comprou 5 juntas de bois, o outro casou-se. São as desculpas que tantos arrumaram para não entrar no banquete do Senhor e as desculpas que às vezes também nós colocamos para nós não entrarmos numa profunda conversão em nossa vida. Infelizmente, são também os afetos limitados e vividos de modo possessivo, com todas as preocupações que disso aí deriva. Deus, pelo contrário, convida-nos ao banquete da caridade universal. E para nós encerrarmos, e para nós nos avaliarmos diante dessas leituras que nós escutamos, a nossa participação nesta Eucaristia, na missa de hoje, nos ajuda se nós vivemos essa Eucaristia, se nós participarmos dessa Eucaristia de coração aberto, apenas atentos às preocupações divinas e prontos a receber com alegria e gratidão os dons que Deus tem a nos oferecer. O Senhor tem tesouros a nos dar, dons que são oferecidos à sua igreja, que possamos acolher. E como eu acabei de ler, que nessa Eucaristia a nossa única preocupação seja receber os dons divinos e colocá-los em prática. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.